Fala galera do Serra Tricolor, Lucas na área, tem uma boa tarde pra quem tá assistindo. Videozinho de pré-jogo pra vocês que é de tradição e não pode faltar, né galera? Vem com o Serra que a informação é certa, né galera? E rapaziada, esse pré-jogo vai ter escalação, vai ter escalação do Fluminense, escalação do Rivadavia, notícias sobre o Fluminense, arbitragem. Mas fica ligado que depois da vinheta a gente conversa, galera. Valeu! Então, rapaziada, tudo bem com vocês? É, Hoje temos uma decisão em campo, uma decisão lá na Argentina. Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Malvinas, Argentinas, buscando o milagre na Libertadores. Eu nunca pensei que num grupo tão fácil que a gente tá, a gente já tá passando por isso. Hoje começa o primeiro jogo do segundo turno, desse retorno da fase de grupos da Libertadores. E o Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia, que a gente perdeu aqui no Maracanã no jogo na segunda rodada. E a gente chega nessa fase tão decisiva, precisando vencer todas, todas e começando uma partida com o líder da fase do grupo C, que é o Rivadavia, com 6 pontos, se eu não me engano. Então, rapaziada, o Zubeldia vai retornar com o time principal para o jogo decisivo. E o treinador não contará com o Bernal, que foi suspenso naquele jogo, uma suspensão ridícula, já falei. Mas vou deixar sempre bem claro aqui que tem que ser punido, tem que ter um desconto no salário dele, por uma punição, porque foi uma suspensão ridícula, mesmo que o juiz tenha agido de má fé. Mas o cara já tinha amarelo, não tinha que ficar batendo boca com os caras, com o juiz, nenhum árbitro, tinha que sair de perto. Mas agora é outro jogo, né, galera? E a volta é uma boa notícia, a volta do nosso Lúcio. Volta e para começar no banco, né, galera? Rapaziada, temos boas notícias que eu falei. O Lúcio, já falei uma delas, que é o Lúcio, e temos o Nonato. Voltam para ser opção pro Zubeldia. E o Lúcio e o Nonato começarão no banco. O Lúcio teria por volta ali de 30 minutos para 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 entrar em campo, para participar do jogo, porque tá voltando de lesão agora. Então a prescrição médica foi de 30 minutos no máximo para ele estar em campo. E o Nonato continua aí no banco, ele pode virar ou pode ser uma opção para o segundo tempo, que o Zubeldia possa usar. E eu espero que o Otávio não entre nunca mais nesse time. E para se classificar, galera, uma parada muito difícil, que eu falei, é uma situação bem difícil que o Fluminense se colocou nessa fase de grupos. E precisa se vencer os 3 jogos, é obrigatório. Sendo que com o jogo contra o Bolívar aqui no Maracanã, tem que vencer por 3 gols de diferença para fazer saldo. É isso que eu falo, não faz gol, não só leva gol e não faz gol. Aí chega a conta, chega uma hora e tá chegando. O Fluminense vai ter que vencer os 3 jogos, sendo que contra o Bolívar vai ter que fazer 3 gols de vantagem. E dependendo, sem precisar de depender de ninguém, fazendo isso para sem precisar de depender de ninguém para se classificar. Então não é impossível, mas vamos fazer uma partida, tentar fazer uma partida ok, uma partida equilibrada, pra gente sair com a vitória e fazer o máximo de gols possíveis. É agora que o Fluminense tem que começar a estrear na Libertadores, é agora. Não tem mais outra explicação, não tem mais outra forma de se pensar, é vencer ou vencer. E peças importantes como Hércules e Savarino e Canóbio vão retornar, pois foram ser preservados para essa partida contra o Internacional na última rodada do Brasileiro. E na ponta, o Soteldo pode ganhar a vaga do Serna, aleluia, porque tá na pior fase dele do Fluminense. É essa, nunca vi. Renovou o contrato, tava bem. Renovou o contrato, acabou o futebol do Serna. Mas vamos esperar que ele volte a ter boas atuações, se ele tiver no banco, esse momento no banco, faça ele refletir para ele melhorar as partes que ele tem de fraqueza. Mas agora é o Soteldo, assim, é a melhor ponta por enquanto que a gente tá tendo, porque é o que mais tenta no jogo. No último jogo eu falei que fiquei estressado com o Zubeldia, porque eu não entendi porque ele ter tirado
o Soteldo, sendo que ele estava muito bem na partida, é o que estava mais tentando, partindo para cima, fazendo as jogadas de ponta e tentando tabela, tentando drible, tentando chute. E ele me tirou o Soteldo. Espero que agora o Soteldo entre bem, pra não ficar, pra gente sair com a vitória lá, nem que seja mínima, pra gente resolver as coisas tudo no Maracanã, pra ficar tranquilo, pra passar de fase para as oitavas. E em paralelo a isso, o Castilho volta a ser titular. Eu não entendo porque o Castilho eu gosto do Castilho, faz gol, gosto dele, mas eu não entendo botar essa prioridade do Castilho de jogar a Libertadores, sendo que o JK pode ter seus defeitos, mas ele é muito mais decisivo em Libertadores que o Castilho. E então, mas isso é mais por causa do revezamento, mas é sempre assim, calha do Castilho jogar a Libertadores como titular e o JK no banco. Eu acho isso um absurdo, mas isso aí é mais uma loucura do nosso técnico maluco. E rapaziada, provável escalação do Fluminense é Fábio, Guga, Ignacio ou James. Ignacio pode ser titular assim, né, galera? O Zubeldia não aprende. Não aprende. Ele quer boa. Mas o Freitas tá lá, ó. E Freitas que errou tudo, praticamente tudo no jogo contra o Inter, não sai. Não sai, não entendo qual é essa coisa, essa insistência com ele. Deve ser muita coisa de contrato, empresário deve ser muito bom pra ele. Deve pressionar muito os treinadores do Fluminense pra fazer ele jogar. Mas ele joga, tá aqui. E René, não entendo. Tem o Arana no banco, tá em melhor fase, ele me coloca René. Não sei se é por causa que ele tá pensando em forma de defender, mas a gente tá precisando vencer, então tem que ser ataque, né? Pra mim tinha que ser um lateral mais ofensivo e que tá em boa fase, que é o Arana. Não tem que ficar trocando tanto jogador. Tem que ter dado a sequência aos caras pra dar entrosamento. Alisson ou Otávio, mas eu acredito que vai ser Alisson. Espero que seja o Alisson, o Zubeldia não dá uma de maluco e botar o Otávio. Hércules e Savarino. Soteldo no lugar de Serna. E Canóbio e Castilho é o time do Fluminense, escalado para essa partida. E o Fluminense, cara, tem apenas um ponto, cara. Um ponto no seu grupo. E a vitória é fundamental, galera. Fundamental para manter vivas as chances para se classificar. É o que eu falei, eu nunca pensei que eu ia chegar nessa rodada da Libertadores estar falando isso. Mas uma vergonha que esse time tá fazendo. Uma falta de vergonha na cara que esses caras têm para fazer uma competição digna. O mínimo digna do Fluminense, que é campeão da Libertadores. Mas vão torcer que essa aqui é uma provável escalação. Óbvio que pode mudar de acordo com o decorrer do dia. Uma hora antes do jogo deve lançar a escalação. E lá no TikTok eu vou lançar a escalação, a planilha da escalação. Então, não vai, essa aqui é a prova. Por enquanto, essa é a provável escalação que eu mandei. E rapaziada, falando do Rivadavia, cara. Rivadavia, contrapartida, vem uma fase excelente com a gente na Libertadores e no Argentino. A equipe argentina venceu os 3 jogos disputados até aqui. E está a 7 pontos do primeiro time fora da zona de classificação, que é o Bolívar. A gente é o último colocado ainda. O Bolívar não, que é o Deportivo Laguaira, que é o terceiro colocado. Então fica difícil, fica com uma situação difícil. Fluir uma partida muito difícil, complicada para achar que é muito fácil chegar lá na Argentina e vencer. A gente sabe como que funciona os times argentinos, como joga. Então vai ser uma parada difícil e eles têm uma boa bola aérea. Então se não prestar atenção, vai ser de novo uma pedreira, vai ser difícil. Tem que aproveitar as chances. Então, é um time muito alto. Vou até falar a escalação deles aqui agora pra vocês. Vocês vão coisa. O Bocato, Bonifácio, Vilauba, Studer, Luciano Gomes, Bottari, Fernandes, Florentin, Evidia, e Sartori e Arce. Esse é o time do Independente Rivadavia. Força máxima para essa partida. Estão fazendo uma campanha histórica, por uma primeira vez na competição. E tomara que a gente vença numa partida com um resultado bom. Seja uma vitória com gols, que pelo menos se chegar contra o Bolívar, dependendo do resultado, chegar para fazer pelo menos gol. Só a vitória interessar pra gente, dependendo dos resultados do Bolívar. E rapaziada, a arbitragem é totalmente uruguaia para essa partida. Então a gente já sabe que
Não é qualquer porrada que vai ser falta, não é qualquer encontrão que vai ser falta. Os árbitros de fora, e principalmente uruguaio, são muito de deixar a bola rolar. Não é qualquer porrada que eles vão marcar falta. Então, os jogadores têm que entrar já com isso em mente, que não vai ser qualquer encontrão, praticamente não vai ser qualquer coisa que vai ser marcada pênalti ou falta, ou dar cartão amarelo. É mais fácil de dar cartão amarelo pra gente do que marcar contra os argentinos. Então tem que ir lá preparado para essa partida. E rapaziada, o árbitro é Gustavo Teixeira, o assistente número 1, Martin Sarp, o assistente número 2, Agostinho Berisco, o quarto árbitro, Alberto Javis Feres, Antônio Garcia é o VAR, e o VAR é Richard Trindade, tudo do Uruguai. Então, como eu falei, tudo um grupo, um time muito. Uma arbitragem que vai deixar, provavelmente vai deixar a bola rolar. E se Deus quiser, o Fluminense vai fazer uma boa partida. Galera, e também a transmissão, galera. TV Globo, GE TV e ESPN passam com imagens. E a Flu TV em áudio. Também temos os canais do Fluminense, tanto o Dezão, o que faz assim, ó, a narração. Dezão faz o Jornada. Também tem por voz. Quem gostar, vai nesses canais que pelo menos tem narração. Rapaziada, vou deixar ficando por aqui. Fico, é, fica aqui meu pedido para vocês. Vão apoiar, galera. Vão apoiar até o último minuto. O Fluminense precisa da gente. E tenho certeza que se a nossa força vai fazer a diferença nessa fase agora da Libertadores. Agora jogo na Argentina e os 2 últimos jogos no Maracanã. É vencer hoje e vencer os 2 no Maracanã bem. Lotar o Maracanã, fazer uma pressão em cima dos adversários pra gente buscar essa classificação. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vai lá na página do TikTok. Vai na página do TikTok, no Instagram, aqui no YouTube mesmo. Se inscreve. A foto de perfil é o mesmo para todas as minhas páginas. Então dá essa moral aí, galera. Muito obrigado. Saudações tricolores. Hoje eu espero 2-0 Fluminense. 2 pra cima, se Deus quiser. Valeu e até logo, galera. E hoje vai ter react, hein?